Amém. 2 Samuel, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi fez a levar à casa de Obed-edom, o gitita, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Olha o verso 12, o que diz: Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo... E tudo quanto tens, por amor da arca de Deus. Só até aí. Algumas pessoas já ouviram falar dessa referência, né? Acho que todos aqui já ouviram falar da história de Obed-edom. Mas eu quero voltar um pouquinho com vocês para que a gente possa entender melhor a trajetória até essa arca, essa presença chegar na casa de Obed-edom. No verso 2 do capítulo 6, a Bíblia diz: E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balé de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus. Então Davi, dado uma certa circunstância, um certo momento, ele teve essa necessidade de trazer a arca da aliança para a cidade santa, para Jerusalém. E a primeira atitude que Davi tomou foi se levantar. A Bíblia fala, e levantou-se Davi. Talvez Davi não estava deitado ou não estava assentado, mas quando a gente gera em nosso coração, quando nós geramos em nosso coração o desejo de buscar alguma coisa, a gente se levanta a autoestima, a gente se levanta em adoração, a gente se levanta em oração a Deus. Principalmente quando nós queremos trazer para nós a presença de Deus, trazer para perto de nós a presença do Senhor. Quanto mais oramos, quanto mais clamamos ao Senhor, mais e mais perto da presença do Senhor nós estaremos. Então a Bíblia Sagrada nos diz: E levantou-se Davi. Davi teve uma atitude, Davi teve uma ação de aquela necessidade de buscar a presença do Senhor para perto dele. E essa atitude, ela se estende até a mim e até a você. Eu espero que se estende até nós, né? Eu acredito que muitos aqui busquem através da leitura, busca através de jejum, busca através, né, de curiosidades mesmo bíblicas para expandir o seu conhecimento. E Davi, ele teve essa necessidade. E o versículo, ele termina dizendo: para levarem dali para cima a arca de Deus. Ou seja, a arca do Senhor estava numa região baixa. Jerusalém é uma região alta, uma região montanhosa. Então Davi, ele teve que ir embaixo para trazer para cima a presença de Deus. Nunca conseguimos trazer a presença de Deus para perto de nós quando estamos em cima. A presença de Deus, ela é atraída de baixo para cima. Quando nós ajoelhamos para buscar a presença de Deus, nós estamos buscando de baixo para cima. Você não vai ver ninguém que se achando tal, se achando grande, né, se achando o maioral, o doutor da lei, trazer para si a presença de Deus, porque Deus usa os humildes, Deus ama os humildes de coração, né, os mansos de coração. Então Deus, ele é atraído por essa atitude de pessoas que são humildes, de pessoas que buscam a presença do Senhor na sua raiz, na sua essência, na sua origem, né? Que é quando a gente começa lá em Gênesis, buscando na palavra do Senhor, na origem, na criação, lá embaixo mesmo, até chegarmos cá em cima. E por mais que a gente ache que chegou cá em cima, ontem eu estava lendo na Bíblia que nós não estamos preparados para receber todas as palavras que o Senhor tem para nós. Nós não estamos preparados para receber a revelação da mesma, da palavra do Senhor,
porque ainda falta alguma coisa na nossa vida, sempre falta alguma coisa para a gente aperfeiçoar no nosso dia a dia. Às vezes a gente acha, não, eu estou bem, eu estou em santidade, não estou em pecado, mas se for analisar a si mesmo, né, como diz a Bíblia, para nós analisarmos a nós mesmos, não há ninguém tão bom que não possa melhorar, sim ou não? O único que não precisa melhorar é Deus. Para mim está perfeito, né? Para mim Deus pode ficar do jeito que está ali, que está perfeito. Então Davi, ele teve essa necessidade de trazer para si a presença de Deus. No verso 3 do capítulo 6 está escrito assim: e puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aió, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Nós vemos por aqui um dos erros que Davi cometeu, foi fazer esse carro novo. Eu imagino nós olhando para esse carro hoje, era uma coisa linda, uma coisa toda coberta de ouro, tudo dourado, todo trabalhado, um negócio novo que nunca foi usado senão para transportar a arca do Senhor. Davi, ele sempre foi detalhista, zeloso em algumas coisas, e eu acredito que para transportar a arca do Senhor, ele queria fazer o seu melhor, mas ele esqueceu que Deus, ele não está à procura de coisa bonita, ele está à procura de coisa simples. A simplicidade, como eu disse, é que atrai o coração de Deus. Deus, ele está mais procurando a obediência do que a aparência. Ele está à procura daquele que obedece, mais à procura daquele que procura cumprir a palavra do Senhor, do que aquele que procura se apresentar uma boniteza externa, porque o bonito mesmo para Deus está no interno, saindo de dentro para fora. É o que nós falamos, é o que nós sentimos, é o que nós expressamos que gera no nosso coração para Deus. Então esse carro, imagino que era um carro novo, como a Bíblia diz, e era um carro bonito, um carro, o Camaro atual de hoje, né? O novo Opala que já foi lançado, ainda não chegou aqui, né? Brasileiro não está aguentando cuidar de um novo Opala com o preço que está essa gasolina. Mas em breve nós vamos andar num carro de fogo aí, movido a fogo, cavalo de fogo, o negócio vai ser forte, em nome de Jesus. Verso 6: e chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca do Senhor, e teve nela a mão, porque os bois a deixavam pender. Nós sabemos que durante a trajetória, Uzá, ele perdeu a sua vida por tocar na arca do Senhor. Às vezes você pergunta, Alex, mas por que isso aconteceu, sendo a arca, a presença do Senhor, um negócio tão bom, tirar a vida de um ser humano, tirar a vida de uma pessoa? Em Êxodo e em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 7, está escrito que apenas o sacerdote podia tocar nas coisas santíssimas, ainda mais em Êxodo, onde fala a construção do tabernáculo, havia tantos itens santíssimos que podia ser transportado apenas pelo sacerdote. Davi tinha consigo um grupo de sacerdotes, um grupo de homens consagrados, mas havia ali perto, na hora errada, Uzá, que não lia a Bíblia, não tinha conhecimento da Torá, né, que era a Bíblia Sagrada lá, não estudava a Bíblia Sagrada. Então ele pecou nisso por não ler a Bíblia do Senhor. E isso nós precisamos tomar muito cuidado no nosso dia a dia, porque existem tantas coisas descritas na nossa Bíblia que infelizmente muita gente não pratica, muita gente não busca praticar a palavra de Deus como ela deve ser. Às vezes alguns tentam distorcer, às vezes alguns tentam maquiar a palavra de Deus para se sair bem. Mas quando Deus entra no negócio, a verdade entra junto. Quando Deus entra na causa, a verdade entra junto. Se Uzá não morrisse ali naquele momento, se a vida dele não fosse retirada, talvez a Bíblia iria se contradizer, talvez a Bíblia iria entrar em contradição, porque está escrito, apenas o sacerdote podem transportar a Arca da Aliança, tanto é que ela ficava num local que só um sacerdote tinha acesso, nos santos dos santos, para oferecer ali um sacrifício ao Senhor. Então, por falta de conhecimento, de leitura da Bíblia, Uzá, ele perde aqui a sua vida, e a Bíblia no verso 7 diz: então a ira do Senhor
se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, por não ler a Bíblia, por não conhecer a palavra do Senhor, por querer fazer as coisas e fazer de qualquer forma. Vamos completar? E morreu ali junto à arca de Deus, perdendo ali a sua vida. No verso 8, Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá. Alguns de vocês sabem o que quer dizer rotura. O Senhor abrira a rotura em Uzá. Eu estava pesquisando essa palavra. Se você for procurar nos dicionários bíblicos, pesquisar no Google, a palavra rotura quer dizer uma rachadura ou um rasgo feito por um objeto cortante. Ou seja, eu imagino que naquela hora aquele homem foi estraçalhado. Órgãos internos estavam externos naquele momento. Imagina uma cena muito feia, porque abriu a rotura do homem, partiu o homem, cortou o homem, né, dividiu. São essas vários significados, né? Eu não sei a exata situação que Uzá se encontrava, mas eu sei que, segundo os dicionários que eu pesquisei, rotura quer dizer uma abertura. Então Davi, diante daquela situação, ele fica constrangido, ele fica assustado, né, pelo tamanho da ira do Senhor. E isso foi causado porque, lembrando que o homem não lia a Bíblia, o homem não meditava na palavra do Senhor, entende? Aí agora a gente chega onde a gente leu no verso 10, 11 e 12, para a gente entender o porquê que essa Bíblia, essa arca da aliança fica na casa de Obed-Edom. E as coisas não acontecem por acaso. Deus não abençoa quem fica à toa dentro de casa. Deus não abençoa quem não ora. Deus não abençoa da forma que abençoou Obed-Edom, não. Da forma que ele foi com Obed-Edom, não. Eu imagino, a Bíblia não fala, Obed-Edom, antes da arca chegar, estava esperando algo da parte do Senhor. Ele, a sua esposa, seus filhos, dentro daquela miséria, vivendo uma situação precária, né? As suas terras todos secos, seus plantios não prosperavam, seu gado não prosperava, não gerava, né? Não criava, não produzia suas ovelhas. Então, naquele momento, Obed-Edom talvez se encontrava em constante oração ao Deus vivo, em constante oração ao Senhor, vendo seus filhos, sua esposa, passando por algum tipo de necessidade, às vezes passando fome, às vezes passando sede, sendo maltratado pela sociedade, sendo perseguido, porque, se a gente for estudar, a descendência de Obed-Edom são inimigos de Israel. Alguns descendentes de Obed-Edom perseguiam o povo israelita, mas Obed-Edom decidiu ser diferente, fazer a diferença. E durante anos clamando, falando com o Senhor, lembrando que o Senhor, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Clame a mim e responder-te-ei, está escrito na minha Bíblia e na sua. Pedi e dar-se-vos-á, né? Aquele que bate se abre. Então assim funciona o nosso Deus, assim funciona o Deus que nós servimos. Então entendemos que Obed-Edom já havia um tempo clamando ao Senhor, um tempo clamando ao Deus vivo. De repente a bênção bate na porta de Obed-Edom. De repente ele abre a porta, aparece um rei, ele se dobra diante do rei, porque o rei era um homem que tinha era muito amado naquela nação, muito respeitado. A palavra de um rei naquele tempo era um decreto, né, e não podia ser revogado. Então era um homem de muito respeito. Vê ali na sua porta o rei Davi se prostrando. Imagina o rei Davi falando: não se prostre diante de mim, porque atrás de mim vem um mais poderoso do que eu. Não se prostre diante de mim, porque ali atrás de mim tem alguém muito acima de mim. Deixa para você prostrar diante dele. E na hora que aquele homem, Davi, arreda e fala: posso colocar a presença do Senhor dentro da sua casa? Aí ele olha para trás e entende toda aquela oração. Ele olha para trás e entende tudo que ele passou de madrugada orando, meditando na palavra do Senhor, buscando na palavra do Senhor, né? Olhando para os seus filhos, sua esposa, e falando: Senhor, não aceito essa situação, eu não aceito essa vida que eu estou levando. E Deus olhando do alto, sempre consolando, falando: calma, sede tu fiel, seja fiel, porque eu nunca vi um justo ser desamparado, nem o seu filho, a sua esposa, a sua família mendigar um pão. E o tempo daquele homem chegou.
A presença de Deus entra para dentro da casa de Obed-edom e a história de Obed-edom começa a ser mudada. A história de Obed-edom começa a transformar. Agora a gente vê o outro lado da moeda. O homem que outrora travava uma oração ferrenha por prosperidade, a oração dele agora muda, é uma oração de agradecimento. Porque quando a presença de Deus entra na nossa casa, dentro da nossa família, nós já podemos agradecer antes mesmo de nós recebermos a nossa posse, de recebermos a nossa vitória, porque se Deus está no negócio, a gente pode glorificar. Se Deus está no negócio, a gente já pode tomar posse antes mesmo de se materializar na nossa vida, porque a minha fé me motiva a agir dessa forma, agradecer a Deus antes mesmo de se cumprir na minha vida, porque fé é isso, é certeza de coisa que nós não vemos, mas temos certeza que Deus é fiel para cumprir. Então Obed-edom estava debaixo dessa visão, debaixo dessa orientação. Agora uma oração de agradecimento dia após dia ao Senhor, vendo as coisas sendo mudadas dentro da casa dele. Vamos lembrar que o tema dessa mensagem é sacerdote, pilar da estrutura chamada família, pilar da estrutura chamada mãe e filhos, junto com o sacerdote ali dentro. O homem que tem os princípios bíblicos, o homem que tem os princípios da palavra do Senhor e os cumpre. Não adianta ter os princípios e os deixar guardado, enferrujado. Em outra oportunidade, eu vou fazer um paralelo com vocês entre Obed-edom e Abinadab, para vocês verem o quanto Deus agiu na vida de um e nada na vida de outro. Mas vamos continuar aqui. Então Obed-edom, agora a história dele muda. Ele vai para o trabalho, continua o seu trabalho diário, continua cuidando das suas ovelhinhas, continua cultivando a sua terra, mas agora ele já não ora, ele glorifica, ele está cantando, louvando o Senhor todos os dias. Então minha alma canta a ti, Senhor, porque o Senhor entrou com a providência na vida daquele homem. A família voltou a sonhar, os filhos voltaram a sonhar, Obed-edom voltou a sonhar. Talvez os sonhos daquele homem estavam cancelados, mas a fé ainda estava firme. Tudo nós podemos perder casa, podemos perder carro, podemos perder emprego, mas se perdemos a fé, aí acabou tudo. Se tivermos fé, podemos ter a certeza que ainda temos tudo. Se tivermos fé, podemos ter certeza que ainda não está tudo perdido, porque a fé é a base, a fé é o pilar que nos sustenta, é o pilar que nos mantém de pé, porque se você perder a sua fé em Deus, se você perder a sua credibilidade em Deus, você acaba perdendo tudo, consequentemente. Então Obed-edom, ele está lá na roça, trabalhando, cultivando, fazendo o seu trabalho diário, a esposa cuidando da casa, toda hora passa perto daquela arca da aliança, talvez ela sente um arrepio, o Espírito Santo visitando e dá glória a Deus, naquele momento, aquele momento forte, aquela presença forte dentro da casa dele. E Obed-edom sempre glorificando a Deus, sempre vendo as suas ovelhas se multiplicando, as árvores, as plantas, as plantações, a sua horta dando fruto, ele voltando para casa com seu molho, porque lá atrás ele semeou com lágrimas, ele trazendo para dentro da sua casa uma ovelhinha nova e mostrando: esposa, a ovelha criou, olha o que Deus está fazendo na nossa vida. E aí, consequentemente, por 3 meses, 90 dias, o Senhor mudou a história daquele homem. O Senhor mudou a trajetória daquele homem. Então, meus queridos, eu quero só ressaltar para vocês que Davi, ele teve que carregar desde a casa de Abinadab até em Israel a arca da aliança por cerca de 1h44 a pé. Isso a pé, uma trajetória direta. Hoje já tem ônibus, hoje já tem outras sem parar, 1h44 caminhando, vocês podem pesquisar lá. Então eles tinham uma longa caminhada pela frente, até que essa caminhada é interrompida, e Deus entra na casa de Obed-edom. Obed-edom, a história dele é mudada, a vida dele é mudada, Deus muda o cativeiro de Obed-edom. E quando nós lemos, então avisaram a Davi dizendo: Obed-edom abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo, pois quanto ele tinha antes. Então quando o rei Davi viu que aquele homem já estava abençoado, que aquele homem já estava com sua vida estabilizada, sua vida financeira,
o rei Davi ele vem para trazer para Israel a Arca da Aliança. O que mais me impressiona é a atitude de Obed-edom. Quando essa Arca da Aliança é retirada da casa dele, toda a sua riqueza ele deixou para trás e foi junto com a presença de Deus. Toda a posse que ele tinha, ele deixou para trás e foi junto com a presença de Deus. Você sabe por que ele fez isso? Porque ele leu na Bíblia dele que está escrito assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então ele caminhou diante da presença de Deus. Ele fez parte da equipe de frente de rei Davi. Ele decidiu nunca mais abandonar a presença de Deus. Ele viu que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Ele viu que Deus, ele não desampara jamais um filho teu. Ele viu que os que confiam nele, os que confiam em Deus, são como aqueles montes lá em Sião que Obed-edom via, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E Obed-edom tem essa história de conquista, Obed-edom tem essa história de superação, porque ele foi um homem que construiu dentro da sua casa um lar de adoração, um lar de oração, um lar de clamor a Deus, mesmo em meio às necessidades, mesmo em meio às lutas, nunca deixou de ser fiel no pouco. Por isso que Deus o colocou no muito, por isso que Deus o honrou de forma grandiosa. Agora você imagina um homem como Obed-edom, sendo ele das terras inimigas de Israel, entrar dentro de Israel e cultuar o Senhor lá dentro. Isso é só Deus que faz, isso é só Deus que transforma. Então esse sacerdote, ele serve de exemplo para mim. Esse sacerdote, ele serve de exemplo para cada um de nós. Com certeza Obed-edom, ele tinha atrito dentro de casa junto com sua esposa e seus filhos. Com certeza ele tinha desavença dentro de casa, mas sempre lembrava da promessa, sempre lembrava: Deus está nesse negócio, eu vou manter fiel, eu vou chamar uma esposa e dizer: esposa, não vamos aceitar essa situação, vamos orar juntos, essa situação vai mudar, o nosso quadro vai mudar. Porque quando estamos passando por necessidade, a gente tem a mania de ficar estressadinho, né? Quando as coisas estão apertando, a gente tem a mania de ficar meio nervosinho. Mas quando a gente está na bonança, quando está tudo bem, aí está tudo beleza, tudo maravilha. A gente está glorificando, está cantando, está exaltando. Mas quando a panela esvazia, quando a conta de água e luz vence, vem um abençoado para cortar, aí qualquer coisinha a gente fica estressado. Qualquer coisinha a gente fica meio irritado dentro da nossa casa. Mas Obed-edom, ele teve uma atitude diferente. Obed-edom, ele teve uma atitude diferente. Obed-edom, ele decidiu superar as suas limitações, decidiu superar essas perseguições, decidiu superar a pobreza naquele momento, e Deus o honrou, Deus o superou, Deus superabundou, né? Onde houve desonra, houve dupla honra. Deus muda a história daquele homem. Então, meus queridos, vamos orar. Coloquem-se de pé. Faça dupla para que a gente possa fazer uma breve oração nesse momento, e que em nome de Jesus Deus possa estabelecer dentro da nossa casa uma arca. E hoje essa arca está aqui. É você, cada um de nós. Nós somos a arca da aliança aqui nessa terra. Amém?